Bom, pessoal, então a gente vai dar continuidade, né, a essas meetings que a gente tem fazendo, na verdade, esses webinars, né? Eu vou depois fazer uma rápida introdução para a Amanda, que é a primeira que ela participa, mas a primeira good news, boa notícia, é que agora está liberado em fazer a webinar na língua que quiser. Então, obviamente, para ficar mais confortável em assuntos tão desafiadores, eu prefiro fazer em português. Então, eu conversei com os meninos da língua espanhola e disse que caso se sintam à vontade, obviamente podem participar, né? Então, Amanda, é a sua primeira participação. A ideia é que a gente vai ter uma sessão de 16 webinars. A gente já teve uma com este grupo e teremos mais 14, não é? Então a ideia é que a gente compartilhe com vocês um passo a passo do processo de se formar coach, né? Então, Jorge e eu, a gente está fazendo uma certificação de Agile Coach, tá? Que chama PAC, Professional Agile Coaching, e faz parte das atividades dessa formação 16 webinars. Então, a cada módulo, né, que a gente tem aula, a gente tem que compartilhar esse conhecimento. Então, a ideia é nos formar coaching e compartilhar para que as pessoas próximas a gente também se formem coach. Tá? Então, vai ser um conteúdo mais é, teórico, não é? Que é realmente um reflexo do que está sendo a formação de coach, tá? Jorge está acá, Jorge habla espanhol, pero también portuñol. Entonces voy a hablar un poquito despacio, sí, Jorge, pero cualquier Sí, sin duda problema. puede hablar conmigo. Ok. Entonces la única condición, la única rule que os organizadores passaram para mim é que quando falarem outra língua, português ou inglês, o observador, que no caso acá é Jorge, tienes que entender a língua. Então, se Jorge entende português, está tranquilo. ¿Sí? Então, hoje vamos falar de uma outra ação, uma outra percepção, uma outra ação, falando espanhol. Hoje vamos falar de uma outra ação, de uma outra percepção, né, de um ponto muito importante no papel do coaching, né, que é a escuta. E só fazendo uma rápida, relembrando rapidamente o que é o ser coaching. O ser coaching é um processo onde ajudamos as pessoas a conseguir os objetivos dela. Ajudamos, né, auxiliamos, né, não a levamos até lá. E quando a gente fala isso, há de se entender que ser coaching é algo que se aplica à nossa vida profissional e principalmente, hoje eu vejo isso muito claramente, principalmente na nossa vida pessoal, né? Então, como ajudar as outras pessoas a chegarem onde elas querem? Quais são essas outras pessoas? Nossos pais, irmãos, amigos, filhos, cônjuges, né? Esposa e marido. Então, amigos, a ideia é essa, é através dessas ferramentas, desses instrumentos auxiliar na caminhada. Sim? Então, hoje, uma das ferramentas que a gente vai falar do processo de coaching, né, do que é ser do coaching e do que é ser coach, é o processo da escuta, né? Então, olhando rapidamente para esse processo, para esse esquema de comunicação, é o que a gente sempre tem contato de como se processa a comunicação, como se processa o ato de se comunicar, né? Que é um emissor, ou seja, alguém enviando uma mensagem, o canal, na forma por qual essa mensagem é emitida, eu agora estou enviando uma comunicação verbalmente, oralmente, né? Mas essa mesma comunicação pode ser enviada escrita,
pode ser enviado através de imagens, como a gente está apresentando aqui, pode ser enviado através de sinais, de signos. Hoje usa-se muito isso, né? Hoje em dia, uma carinha no WhatsApp significa muita coisa, por exemplo. Então, esse é o canal. E o receptor é quem vai receber a mensagem, né? Esse é um esquema muito simplificado e, infelizmente, ele não reflete a forma que a gente tem de se comunicar. Talvez reflita o fato de estarmos sentados em frente a uma TV, né? E a TV é seu emissor, o canal é aquilo que está passando e eu como receptor. Não há muito o que se discutir, o que se problematizar dessa forma de comunicação. Mas o problema, a questão é quando envolve mais de uma pessoa nesse processo de comunicação, onde há um diálogo, né, onde há uma conversa, ele deixa de ser um processo simplificado, né, e ele passa a ser realmente o que essa obra representa, quase uma arte. Na verdade, uma arte complexa, moderna, contemporânea, onde a comunicação ela deixa de ser um ponto entre A e B. Né? Ela tem A, ela tem B, mas entre A e B tem uma série de questões, uma série de comportamentos, uma série de ações que acontecem. Né? Então, a comunicação verbal ela é uma arte, saber se expressar, saber se fazer entender. Né? E quando a gente fala de comunicação, principalmente a oral, que é muito comum num processo de coach, onde se ouve e se fala, onde se fala e se ouve, né, se dá o feedback. Ou melhor, onde se expressa e se escuta, e onde se escuta e se expressa. Não é? A gente fica de encontro a essas duas definições, né? O ouvir e o escutar. Então, a primeira parte fundamental desse processo de escuta é saber definir, é saber diferenciar o que é uma coisa e o que é uma outra coisa. Né? Então, para vocês, alguém gostaria de compartilhar se sabe qual a diferença entre o ouvir e o escutar? Seus tímidos. Então, o ouvir é o físico. Né? O ouvir é a resposta corporal ao ato de o ouvido funcionar. Né? Então, o som propagou pelo espaço, entrou no meu canal auditivo e o corpo processou toda aquela ferramenta, toda essa informação e se fez a onda virar som. Isso é o ouvir. Né? E o escutar é isso, mais o interpretar. Né? E isso é bem interessante, porque muitas vezes o que escutamos não é necessariamente a intenção de quem falou. Por que isso? Porque nesse processo de escuta tem o ouvir e o interpretar. Essa frase, essa figura ilustra muito isso, né? Nada. Então, o outro que foi nada. Então, para quem estava emitindo o nada, era nadar. Né? Era um ato de bater os braços na água por alguma razão. Porém, para quem estava escutando, a palavra não mudou. Continua sendo a mesma palavra. Só que a interpretação foi o quê? Nada de inexistência, de nada acontecendo. Né? Então, isso é interessante. Muitas vezes a palavra que falamos, ela para a gente significa uma coisa, porque a gente está em uma posição, em um contexto, com um ponto de vista da situação, e quando a palavra sai e vai para o outro, que está em um outro contexto, em um outro ponto de vista, significa outra coisa. Né? Isso é muito fundamental no processo de relação dentro de uma empresa e principalmente familiar. Assim, a gente aprende a quais palavras usar para falar com os nossos familiares. Isso é incrível. Né? Às vezes a mensagem ela permanece a mesma, não é? O processo de falar ele é o mesmo, mas a gente começa a escolher racionalmente as palavras. Por quê? Porque a gente entende que com essas palavras a mensagem não será interpretada. Porém, com essas palavras a mesma mensagem vai ser interpretada. Né? Isso é muito interessante
A língua portuguesa ela tem até uma figura de linguagem que trata disso, né, que é o eufemismo, que é traduzir uma mensagem, né, de forma mais branda usando outras palavras. Então, o teor, o contexto é o mesmo, porém você começa a racionalizar quais palavras eu vou utilizar. Isso está muito presente no processo de coaching. Vocês, como coach da família de vocês, têm que prestar atenção, começam a se preocupar com qual palavra, usa com os cônjuges, qual palavra usa com os filhos, as crianças, isso é incrível, né? A todo momento a gente está repensando qual palavra usar para passar essa mensagem, né? Eu posso simplesmente falar para meu filho, eu vou te matar, né? Porque essa é a minha vontade, ou eu posso falar, não, filhinho, por favor, não faça isso, papai está ficando irritado, né? A mensagem é a mesma, né? Então, esse processo de comunicação de coach, ele passa muito por isso. E quando a gente fala de processo de coaching, né, a gente tem a gente começa a racionalizar a escuta. Então, o escutar, ele não é só eu parar e prestar atenção nas palavras, né? Eu tenho que começar a prestar atenção nos contextos. É bem legal isso. A gente tem exemplos como este. Por exemplo, quando eu posso perguntar a um amigo, como posso perguntar ao Carlos, então, Carlos, você pode participar dessa reunião comigo, né? E ele vai falar assim, não, é muito tarde, né? Então, o que o Carlos falou é muito tarde, mas o que eu entendi pode ser, eu estou muito cansado para ter uma reunião neste momento. É uma interpretação. Pode ser que o Carlos queira ter dito isso, pode ser que ele não queira ter dito isso, ou pode ser que, que ele queira ter dito exatamente aquilo, mas com uma outra intenção, né? Ou então quando a gente sai de casa, quando a gente está saindo de casa pela manhã e está frio, né? Ou é um período de inverno, não para as meninas de Recife, mas principalmente para Bogotá e aqui em BH, nunca, né? É, 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 o, o, Antes de sair de casa, a gente pode falar para os nossos filhos, por exemplo, faz muito frio lá fora, né? Está fazendo muito frio lá fora. Esta é a nossa mensagem. Mas o que a gente realmente quer dizer é, coloque uma blusa antes de sair, né? Então a gente não falou, pessoa, coloque uma blusa antes de sair. A gente falou, está muito frio lá fora. Porque no nosso contexto a gente viu que a pessoa estava saindo no frio, né? E com uma camisa mais curta e a gente passou essa mensagem. Dependendo do grau de relacionamento, do contexto, de quanto tempo as pessoas se convivem, isso é o suficiente para a pessoa entender que está fazendo muito frio lá fora, quer dizer que é para eu colocar uma blusa de frio, né? Então, a gente tem até uma frase de um famoso escritor chamado Humberto Maturana, que fala, um diz o que diz e o outro escuta o que escuta. Não são necessárias, não é necessariamente a mesma coisa. Então, para garantir que esse processo de escuta seja efetivo, aí que entra a racionalização da coisa. Aí que entra a diferença de ser um coach ou de não ser um coach. O que é ser um coach num processo de escuta? O que é não ser um coach no processo de escuta é simplesmente não prestar atenção em uma conversa. Simplesmente ouvir e reagir àquilo sem maiores problematizações. O que é ser um coaching? Lembrando, não da nossa vida, não da nossa empresa somente, mas da nossa vida, enquanto pais, enquanto irmãos, enquanto marido e mulher, enquanto colegas de círculos pessoais, de amizade, né? Então, quando a gente começa a vestir, né, o papel, a personagem do coaching, a gente começa a racionalizar o processo de escuta, né? Então a gente entende que muitas vezes o que foi dito não é necessariamente a mensagem que a pessoa queria passar, né? Então a gente começa a ter que racionalizar, a gente começa a ter que problematizar essa questão do o que é escutar. E o primeiro passo é
identificar os 3 tipos de escuta que existem, né? Isso é muito legal, porque há um tempo atrás, quando a gente estava fazendo os treinamentos de ágil, a gente até usou o exemplo do conhecimento, né? Que é quando eu não sei que eu não sei, quando eu sei que não sei, quando eu sei que sei e quando eu não sei que sei, né? Então é mais ou menos o processo de dirigir um carro. Eu não sei que não sei. Quando a gente é mais criança, a gente acha que é um processo muito simples, que é sentar e virar o volante para um lado para o outro. Então eu não sei que não sei. Eu não sei como eu dirijo um carro. A gente vai ficando um pouco mais velho, vai adquirir interesse por dirigir, então aí a gente sabe que não sabe, porque a gente descobre que existe embreagem, que existe freio, que existe acelerador, né, que existe retrovisores, uma série de coisas que tornam aquilo muito mais complexo do que eu imaginava. Então eu sei que não sei. E eu desenvolvo o meu interesse, eu quero aprender aquilo, então eu tenho que passar por um processo de aprendizado, ir para a escola e aprender, né? Então eu começo a aprender e eu começo a dirigir. Então eu sei que sei. Então todo mundo aqui passou pelo processo de tirar uma carteira de motorista, uma permissão para dirigir, e sabe como são os primeiros meses depois de tirar a carteira, ou as primeiras aulas de trânsito. Você quer racionalizar tudo. Como é passar a marcha? Você olha para o pé, você olha para o câmbio, né? Você olha para o retrovisor, não sabe para qual retrovisor está olhando. É muita informação, né? Ainda assim, você vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, e até que chega um ponto que você não sabe que sabe. Que é o quê? O ponto que pessoas que dirigem com mais frequência estão. Quantas coisas fazemos dirigindo? Não deveríamos, mas fazemos. Não olhamos para os pedais mais, não olhamos para o câmbio, né? Em alguns casos até mudamos de faixa sem olhar para o retrovisor, sentimos que não vem carro ao lado, algo nesse sentido, porque a gente não sabe que sabe, ficou algo muito automático, mas a gente segue fazendo. É a mesma coisa para a língua e é a mesma coisa para este tipo de conhecimento. Vai chegar um ponto que a gente não vai saber que a gente sabe e vai começar a realmente se preocupar e fazer análise de forma mais natural. E uma dessas análises que agora a gente faz, a gente começa a fazer de forma mais focada, até que se torna um hábito, é identificar os 3 tipos de escuta. Então, o primeiro tipo de escuta que tem, isso é científico, tá, gente? É a escuta interna, né? E quando alguém está falando para a gente, né? E estamos ouvindo com muita atenção no que ele diz. Então, a gente está focado nas palavras, né? Então, a gente está focado a imagem do pinguim, nada. Ele falou nada. Mas aí tem um problema. O que é o nada dele e o que é o nada para mim? Naquela figura do pinguim, o nada dele era nadar, o ato de movimentar os braços dentro da água. Mas para mim, dentro do meu modelo mental, o nada é inexistência de algo. Esse é o problema da escuta interna, que a gente foca muito nas palavras, né? Então, pode acontecer o caso de não fazer sentido. A gente presta muita atenção nas palavras. Isso é muito comum também quando a gente está aprendendo, ou até para pessoas mais avançadas em línguas, em outras línguas, e quando a gente está participando de apresentação. A gente está muito focado na palavra, né? A gente está procurando o contexto daquela palavra sem procurar um sentido para aquela palavra. Isso é escuta interna, né? A gente tem a escuta focada, né? Essa escuta focada já é um patamar acima desta, né? Que é um nível de escuta onde a gente estabelece uma conexão, né? Uma certa empatia com quem está falando. Então a gente escuta a palavra nada. E antes de tirar qualquer conclusão, a gente pensa: o que ele quis dizer com esse nada? É para nadar no gesto de movimentar os braços dentro da água ou é para fazer nada? E você espera a próxima palavra para fazer sentido a isso que você pensou. Então você começa a se colocar no lugar do outro. Quando você se pergunta o que ele quis dizer com essa palavra, você começa a se colocar no lugar do outro, né? Isso é muito legal também na nossa relação familiar, quando a gente sofre uma ofensa, quando a gente escuta uma palavra que não gostaria. Isso é sensacional, porque se a gente faz a escuta interna, dá problema. Ele falou isso, ele falou
isso, que eu não sou inteligente, alguma coisa nesse sentido. Aí o problema está feito. Ou você pode falar, não, ele falou que não é inteligente. O que eu fiz? Eu fiz algo que o irritou? Eu fiz algo que a irritou? Eu fiz algo que a magoou? Então você começa a pegar os termos e contextualizá-lo do ponto de vista do outro. Isso é muito legal, né? E muito difícil de conseguir também, né? E tem um terceiro nível de escuta, que é o global. Esse é o foda, né? Quem o faz são pessoas, quem o domina são pessoas extremamente bem-sucedidas, né? São pessoas que têm uma facilidade no relacionamento muito grande. Porque o que é a escuta global? A pessoa presta atenção na palavra, a pessoa faz uma conexão como no focado, ela se coloca no lugar do outro, o que ele quis dizer com essa palavra, né? Por que ele quis dizer essa palavra? E começa a prestar atenção também no que não está sendo dito. O corpo fala, né? Então, a pessoa começa a desenvolver habilidades que, por exemplo, uma literatura que eu recomendo muito é o livro O Corpo Fala, que não é um livro de leitura, é um livro de consulta. Então não adianta você comprar e ler, que você vai esquecer, mas é um livro que ajuda muito a... Teve uma situação, consulta. Teve uma situação, consulta. Isso vai fixando, né? Então, por exemplo, quando a pessoa faz a afirmação com os braços cruzados, isso quer dizer alguma coisa, quer dizer que ela não está segura. E quer dizer que a qualquer momento, naquela afirmação que ela fez, ela pode recuar. Ela pode voltar atrás ou ela pode não cumprir o que ela prometeu. Outra coisa, quando a pessoa está afirmando alguma coisa e não é verdade, né? O olho ele movimenta para o lado esquerdo para cima, que é onde a gente acessa ao lado da imaginação, né? Então, quando a pessoa está falando alguma coisa e é verdade, a pessoa movimenta o olho para o lado direito, para cima. Então, quando a pessoa está falando assim, isso aconteceu e movimenta o olho para cima, para o lado direito, ela está acessando a memória. Então, são fatos que aconteceram. Então, tudo isso, quando a pessoa olha o olho, olha para baixo na hora de afirmar, quer dizer que ela está falando, mas ela não está confortável com aquilo. Você a tirou da zona de conforto, né? Não é mentira, é verdade, mas são palavras que você tem que mapear para evitar. Por exemplo, se você quiser uma relação saudável com a pessoa. Então, essa comunicação global, ela engloba mais coisas, então esse é o nome. Então, ela parte do, ele me falou essa palavra, por que ele me falou essa palavra, né? O que levou ele a falar essa minha palavra? E o que o corpo dele está falando sobre isso? Né? É muito interessante. Então, quando você está conversando com uma pessoa, conhecendo uma pessoa, seja em negócio ou pessoalmente, se a pessoa cruza as pernas em sua direção, ela ela está apta a avançar com a negociação, com o relacionamento, tudo isso. Se a pessoa cruza as pernas e fica de lado para você, ou seja, as pernas estão a 90 graus de você, não viradas para o seu peito, quer dizer que ela ainda não está apta a nada, a iniciar uma relação, a avançar na relação, a fechar o negócio, esse tipo de coisa. Isso é a escuta global. Tá? E além desses três tipos de escuta, a gente tem ferramentas. Ferramentas que nos ajudam a avançar nessas linguagens, nesses tipos de escuta, interna, focada e global. A primeira ferramenta é a verificação. Essa é a mais elementar. Quando alguém fala para mim nada, eu posso... Como assim nada? O que você quer dizer com nada? Eu posso fazer essa pergunta. E, na verdade, se não está claro para mim, eu devo fazer essa pergunta. Né? Então, eu vou verificar se o que eu entendi é o que a pessoa falou. Então, a pessoa fala para mim nada, eu vou perguntar, mas o que você quer dizer com essa palavra? Aí a pessoa vai dizer, você não precisa fazer nada. E eu vou concluir, eu estava pensando que era para bater os braços dentro d'água. Né? Então, o perguntar o que você quis dizer com isso, ou simplesmente afirmar, eu não entendi, poderia repetir de novo, é uma das frases mais simples e que evita o maior número possível de ruído. Né? Então, o que você quis dizer com isso? Eu não entendi. Então, de novo, para a nossa relação,
para os nossos filhos. Isso é muito legal praticar com os nossos filhos, que vai, não com nossos filhos necessariamente, mas com as crianças, né? Que dá uma extensão, dá um entendimento para ele, começa a ensinar, que é coisas que a escola não ensina, né? Como é importante a gente pensar em usar melhor as palavras. Porque quando ele explica, ele se contextualiza. Isso é muito legal, né? A outra ferramenta é compartilhar preocupações, né? Então, você vai perguntar para a pessoa: eu não entendi o que você está dizendo. E a pessoa vai te responder e, baseado no que a pessoa te responder, você vai verificar o corpo dela, né? E você pode falar: eu te achei um pouco tensa, você gaguejou, né? Ou eu não me senti confortável com essa explicação, com essa afirmação. Você poderia fazer novamente? Então vejam como que o trabalho do coaching, se algum dia vocês pagarem um coaching para fazer um processo de coaching, vocês vão ver que é basicamente isso. Ele vai estar observando o seu corpo, observando as suas palavras. Se não entender, ele vai perguntar o que você quis dizer. E se ele perceber que não é o suficiente a verificação, que ele não está confortável com a sua afirmação, ele vai compartilhar uma preocupação, né? Algo como: mas você tem certeza disso? Porque o que você me diz agora, eu não senti segurança. Por que você não sentiu segurança, né? E o segundo é o perguntar. E esse perguntar, ele é muito parecido com a verificação, só que ele é mais profundo, né? A gente tem uma ferramenta muito conhecida, que são os five whys, né? Que são cinco porquês. Dizem que uma convicção, ela só é de fato convicção quando ela resiste a 5 porquês. Então, você aprofunda nas perguntas. Por que você diz isso? Mas por quê? Aí a pessoa vai falar de novo: tá, mas e por quê? Então é realmente ir colocando em camadas, layers, né? Então e ver até quantos porquês aquilo resiste. Então, o processo da escuta, ele vai muito além do escutar. Ele vai observar as palavras, verificar o ponto de vista do outro, tentar entender por que o outro falou daquela forma. Por isso a gente tem usado muita câmera, né? Que é para ver o olho, para ver a expressão, né? Então é muito comum quando alguém acha interessante um tema, a pessoa ela manifesta uma expressão facial, balança a cabeça, faz um sorriso. É muito interessante isso, né? E essa questão das ferramentas, das verificações que a gente usa no dia a dia da gente. Bom, pessoal, para hoje era isso, né? O processo de ouvir, ele é racional, ele é como dirigir, né? Eu não acredito em que não sejam crianças que olham o carro e falam: eu quero dirigir, achando que é só virar o volante para um lado e para o outro. O processo de escutar, ele é realmente como o dirigir. A gente vai aprender um, que tem mais mecanismos a se acessar, ok? Então agora eu abro para comentários, dúvidas, caso vocês tenham. Emma, rapidinho, eu vou ter que sair porque eu tenho outra chamada agora, Tudo bem. tá Obrigado, bom? Camis, pela presença. Obrigada. Tchau, tchau. Igualmente. Eu achei muito bom mesmo, assim. E me identifiquei em vários, em vários tópicos. Muitos, na verdade. Muitos tópicos. E é uma coisa que a gente não costuma se habituar a fazer, entendeu? É, Sim, naturalmente. é. E eu gostei muito, 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 muito. O ato de racionalizar a escuta é uma coisa tão diferente, tão incômoda, né, que é a primeira coisa uma das primeiras coisas que a gente aprende no processo de formação de coach. Por quê? Bem provavelmente a gente vai gastar todo o curso praticando isso e depois ainda mais tempo, né? Que é, todo mundo diz, né, que tem uma expressão que todos que estudam psicanálise, né, analisam as pessoas. É inevitável. Então, se você tem um amigo que é psicanalista, ele pode afirmar que não, que não, que não, que não, mas ele vai sim estar analisando, né, mesmo que inconscientemente. Lembre-se, ele não sabe que sabe. Mesmo que inconscientemente, seus atos.
é o mesmo para quando você aprende sobre o processo de escuta. Mesmo que inconscientemente você comece a prestar atenção nas palavras da família, nas palavras de que alguém te diz no trânsito, nas palavras que os cônjuges falam, nas palavras que os filhos, principalmente os pequenos, falam. Isso é bem legal, né? Então a ideia é o que ele quis dizer com essa palavra, né? Qual foi a mensagem que ele quis passar e que ele só consegue fazê-la através dessa palavra. Eu só vou descobrir depois que eu sei que existem níveis diferentes de comunicação e que existem ferramentas. Então, filho, o que você quer dizer com isso? O papai não entendeu essa palavra. Explica para o papai de novo. Muda as palavras, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, muitas vezes a gente acha que é necessidade de atenção, mas na verdade ele só quer encher o saco mesmo. Muitas vezes a gente acha que ele só quer encher o saco mesmo, mas na verdade é necessidade de atenção. E baseado em palavras, nessas técnicas, a gente consegue rastrear isso. Então, Jorge, tranquilo, amigo? Sí, sí, sin Português problema. foi claro? Estuvo muy bien, sí. Perfeito. Então, vocês, amigos, obrigado, muitas graças e na próxima semana vamos ver qual será a temática. Se vamos todos a formar juntos. Gracias. Gracias. Tchau. Chao. Chao. Aí, Webex não sai.